videoaulas? Espero que sim, tá certo? Porque aqui, ó, tia continua empolgadíssima com as gravações das videoaulas para vocês, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar com o livro de ciências, tá certo? Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos em sala de aula e infelizmente não deu tempo a gente concluir, tá certo? Que foi o assunto sobre a matéria. Então, quando nós estávamos falando sobre a matéria em sala de aula, nós vimos que a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá certo? E que nós podemos encontrar a matéria na natureza, ou seja, no ambiente, em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. São os 3 estados iniciais. Nós vimos também que a matéria, ela tem algumas características como elasticidade, dureza, divisibilidade, impenetrabilidade, tá certo? E hoje nós vamos ver na página 18, tá certo? A parte do conteúdo que se refere com relação às transformações sofridas pela matéria, tá certo? Então, quando nós falamos em transformações da matéria, são modificações que ela pode sofrer com ou sem mudança na sua composição. Ou seja, toda matéria é formada de diversos elementos que nós não enxergamos, né? Porque são minúsculos, só através de microscópio que nós podemos ver. Então, essas mudanças que a matéria vai passar, em algumas delas, esses elementos vão ser completamente modificados e em outras mudanças, os elementos vão continuar lá, tá certo? Embora a matéria tenha passado por um processo de transformação, tá bom? Então, toda mudança que ocorre com a matéria pode ser considerada fenômeno, tá certo? E esses fenômenos podem ser de 2 tipos: químicos e físicos, tá certo? A matéria pode passar por 2 fenômenos, químicos e físicos, tá ok? Vamos ver quais são a diferença desses fenômenos. O que é que acontece? Nas mudanças físicas, tá certo? Mudam-se apenas a aparência e não a sua composição, e não os elementos que constituem a matéria. Por exemplo, se eu rasgar uma folha de papel, tá certo? Triturar ela em vários pedacinhos, não importa o tamanho que eu deixe esses pedacinhos, ele vai continuar sendo pedaços de papel, com as mesmas substâncias, né? Da celulose, que é a principal substância para a fabricação do papel, continua sendo papel. Se por acaso eu pegar um cubo de gelo, é água no estado sólido, e colocar fora da geladeira, ela vai derreter. Ela mudou de aparência, saiu do estado sólido para o estado líquido, mas a sua composição não mudou. Ela continua sendo formada por H2O, que é a molécula da água, tá certo? Outro exemplo, os metais que são derretidos para ser transformados em objetos. Eles são aquecidos e derretidos, mas eles não mudam a sua composição. Eles vão ser apenas modificados, tá certo? Então, quando nós falamos em transformações físicas, nós estamos falando na transformação apenas da aparência da matéria. O elemento que forma a matéria, a constituição da matéria continua sendo a mesma, continua preservada, tá certo? Agora vamos ver o que ocorre com as mudanças químicas. Nas mudanças químicas, elas alteram a estrutura completa da matéria. Elas não mudam só a aparência
aparência, elas mudam também a origem da matéria, as substâncias, os elementos que compõem a matéria. Por exemplo, uma madeira ou papel queimado. Se eu toco fogo no papel, o papel vai virar cinza, vai virar pó. Eu não só mudei a aparência, mas eu mudei o estado químico também, os elementos foram destruídos. A madeira também, quando queimada, tá certo? Ela vai ser completamente destruída, né? Vai haver uma mudança química nos seus elementos. A madeira vai virar carvão ou também vai virar cinza, tá bom? Na decomposição de alimentos, ou seja, os alimentos quando eles se estragam, começam a se estragar, os fungos e as bactérias que vão agindo nesses alimentos, ou nos corpos de animais e pessoas mortas que entram em estado de decomposição, tá certo? Vai mudar toda a estrutura daquele corpo, os elementos que compõem aquele organismo vão sumir, não vai mudar a sua aparência, tá mudando também a estrutura, tá certo? E outro exemplo também bem simples de transformação química que a gente faz em casa, e com certeza vocês já viram na casa de vocês, é quando a mamãe está fazendo um bolo. Para a mamãe fazer o bolo, ela não tem que misturar diversos elementos, a farinha, o leite, o ovo, a manteiga, o açúcar, estão todos os ingredientes ali. Ela vai misturar todos os ingredientes e transformar em uma massa. Depois que a massa está pronta, é possível separar esses ingredientes? Não, não é possível separar. Quando o bolo é levado ao forno e ele é cozinhado e ele está lá pronto, apetitoso para ser consumido, é possível separar esses elementos? Não. Houve uma transformação química, uma mistura de todas as substâncias, tá certo? Então, quando nós falamos em transformação da matéria, nós estamos falando nas modificações que essa matéria pode sofrer. E como foi falado desde o início, são duas: transformações físicas e transformações químicas, tá certo? As físicas mudam apenas a aparência, a estrutura por fora dessa matéria. As transformações químicas vão mudar toda a estrutura, não só a aparência, mas também os elementos, as moléculas que compõem essa matéria, tá certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido. A explicação hoje é bem curtinha porque o assunto é curtinho, tá bom? Então o que é que vocês vão fazer aí em casa? Vocês vão reler o texto, tá certo? Que está na página 18 e na página 19. E em seguida, vocês vão realizar a atividade que está na página 20 e na página 21, tá certo? São questões bem simples que eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver em casa com a leitura do texto, tá bom? Mas qualquer dúvida, já sabem, é só chamar que tia está disponível para esclarecer, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula. Fiquem com Deus!